Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Vamos dar continuidade ao estudo do glossário, vendo inicialmente o verbete intitulado Três Joias, onde o Lama diz: Buda, Dharma e Sangha. O Buda histórico como professor ou médico insuperável, seus ensinamentos como um remédio que alivia o sofrimento dos seres, e a comunidade que coloca em prática estes ensinamentos. Então vejam, pessoal, que é um verbete muito curtinho, mas que fala de algo muito precioso, porque não é à toa que os budistas e os mestres budistas, né, chamam essas três preciosidades de três joias. Né? Elas são joias porque são preciosas. Né? Aqui no caso do budismo, Buda, Dharma e Sangha, ou seja, Buda, o professor, o mestre. Dharma, os ensinamentos do mestre. Né? Dharma, em sânscrito, são os ensinamentos. Né? E Sangha, em sânscrito, significa a comunidade religiosa que se agrupa para estudar e praticar os ensinamentos. Essas são as três joias preciosas que nos levam a trilhar, ou melhor até, essas são as três joias preciosas que abrem aquela estrada da qual nós estávamos falando aqui na primeira parte do nosso evangelho. Não é isso? A gente falava sobre a estrada do caminho espiritual, os caminhos espirituais que nos são legados por todos os mestres que nos antecederam durante toda essa história da espécie humana sobre o planeta. Né? Essas joias, elas abrem o caminho. Por que elas abrem o caminho? Porque, primeiro, a primeira joia, o mestre. Né? Aqui no caso, o Buda, no caso do cristianismo, Jesus. Né? Jesus abriu a estrada evangélica para nós, levou o exemplo. Né? Então, sem esse professor, como nós caminharíamos? Né? Sem o professor, como é que nós caminhamos? Como que um aluno aprende sem professor? Então, a primeira joia é o professor. Né? Lembrando que Buda, em sânscrito, é uma palavra que significa desperto. Então, o professor é uma joia, porque o professor é aquele ser que acordou. O professor é aquele ser que despertou e que se aproxima de nós amorosamente para nos acordar também, para nos convidar ao despertar. Né? É como aquela pessoa que chega carinhosamente em alguém que está dormindo, mas já deu a hora de se levantar e fala: olha, acorda, né? Vai ali, toca carinhosamente na pessoa, acorda, vamos levantar, é hora de caminhar. Né? Os seres que acordaram, eles despertam para a compaixão, né? E querem diminuir o sofrimento dos seres. Né? Eles dedicam sua vida a diminuir o sofrimento dos seres. Então, eles são seres despertos, sem os quais nós não caminharíamos. Então, são joias preciosas, né? Que servem como referências, né? Para nós de como devemos trilhar os caminhos. Mas em existindo um mestre, é óbvio que ele vai nos legar ensinamentos. Por quê? Porque como o mestre é um ser que já despertou, né, a sua própria ação no mundo, ainda que ele não diga nada, ainda que ele não dissesse nada, ainda que ele não pronunciasse nenhuma palavra, a sua simples ação no mundo, a sua ação de ser desperto, já seria um ensinamento. Aliás, é a sua ação que nos desperta, muito mais do que suas palavras. Né? Quando nós falamos de Jesus, por exemplo, o que mais nos desperta, o que mais nos encanta, o que mais nos anima para seguirmos o caminho espiritual, são seus exemplos, né? Por exemplo, de um ser, né, capaz de se aproximar de leprosos, né, sem nenhuma sensação de aversão, né? Ele os toca com carinho, ele os cura, né? Ele busca os seres esquecidos, né? Aqueles que a sociedade rejeita. Né? Jesus se senta com prostitutas, com publicanos, com ladrões, né? Porque ele não os classifica nessas categorias. Né? Ele é um ser desperto, ele olha para esses seres como olha para qualquer outro. Né? Para um mestre iluminado, não tem seres de bem e seres do mal. Né? Existem seres que precisam despertar, né? Existem seres que precisam de amor, né? Existem seres que precisam ser estimulados, né, a cultivar as sementes de luz que já estão ali em potencial em seu mundo interior, independentemente das negatividades que eles pratiquem. Né? Então, a segunda joia são esses ensinamentos que o mestre nos lega, mesmo que ele não dissesse uma palavra, porque a sua própria vida já seria um ensinamento.
A vida de qualquer um desses mestres, vocês podem procurar as suas biografias, Jesus, Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, qualquer um deles, é só buscar a biografia e nós vamos ver que a sua vida é um ensinamento. Então, a segunda joia é o ensinamento. Temos a primeira, que é o mestre, a segunda, que é o ensinamento, e é obviamente que se esse mestre dá ensinamentos, ele dá ensinamento para, no mínimo, uma pessoa, né? E Jesus dizia também, uma frase de Jesus, que eu considero muito bonita, que é aquela que ele diz, ali onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa é a energia da Sangha, essa é a energia da comunidade religiosa. Porque as pessoas se reúnem com essa motivação, com a motivação de aprender e praticar os ensinamentos. Então isso gera uma energia de grupo muito poderosa, né? E vocês percebam que, embora aqui o budismo classifique essas três joias, elas são inseparáveis, né? Porque se existe um mestre, existe ensinamento. Se existe ensinamento, existem aqueles que vão seguir os ensinamentos, porque esses ensinamentos são dirigidos a alguém, né? E Jesus, quando diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, ele está dizendo que dois é um número suficiente para formar uma comunidade. Se duas pessoas se derem as mãos para seguirem um caminho, já temos uma sangha, né? Obviamente que quanto mais, né, seres se unam em torno dessa comunidade, mais intensa essa energia vai ficar, né? Se eu não me engano, o Buda ali já no auge da sua pregação, ele peregrinava ali pela Índia com um grupo de 1.200, 1.300 monges, praticantes assíduos, praticantes diários, né? Era praticantes 24 horas por dia. Eu costumo chamar de praticantes 247. 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ou seja, eles não deixavam de praticar em momento nenhum. Imaginem, mais de 1.000 pessoas, né? Eu não sei se é 1.250, 1.500, né? Praticando em torno de um ser desperto, de um ser iluminado, né? De um ser que se purificou por completo de suas imperfeições, que era o Buda. Que energia poderosa não é essa, né? Entretanto, nós já devemos agradecer o fato de nós estarmos aqui, né, nessa pequena sangha, né, nessa pequena comunidade, porque já é uma energia também que abre caminhos para nós, né, que ilumina a nossa vida, né, que traz luz para a nossa mente e esperança para os nossos corações, né? E aí, o verbete seguinte do glossário é o verbete intitulado Três Refúgios, que é simplesmente descrito pelo Lama da seguinte forma: refúgio nas três joias. Então vejam, refúgio nas três joias, o que é refúgio? Refúgio é um lugar que eu busco para me proteger, né? Por exemplo, se estiver caindo uma tempestade, digamos, aqui em Brasília, por exemplo, em época de chuva, né? Tem muito raio. O que nós vamos buscar ali? Se nós estivermos num descampado, nós vamos buscar um lugar coberto, né? Para nos protegermos dos raios, né? Porque podemos ser totalmente tostados, né? Assados pelos raios que caem, né? Só que aqui o refúgio nas três joias é o refúgio espiritual, né? Ou seja, eu me refugio no mestre, eu me refugio nos ensinamentos e eu me refugio na minha comunidade religiosa, né? Então, um exemplo prático disso, um dia que uma pessoa possa estar deprimida, desanimada, né? Teve uma perda muito, muito séria, né? Ela pode, de uma maneira ignorante, tomar refúgio no álcool, nas drogas, né? Tipo, beber para esquecer. Ou então ela pode lembrar, não, eu vou ali na comunhão, vou tomar um passe e vou conversar com meus companheiros de prática espiritual. Isso é refúgio nas três joias, né? Porque na hora que ela se dirige para o centro espírita, eu estou citando o centro espírita aqui apenas como exemplo, pode ser o centro espírita, pode ser a igreja, pode ser até um lugar na natureza, não importa, mas é um lugar para onde eu vou para tomar refúgio no que é mais elevado, né? Eu não vou fugir do problema, né? Eu estou sofrendo ali de uma aflição muito intensa naquele momento, mas ao invés de fugir do problema, né, eu vou olhar para ele, mas vou buscar apoio aonde? Nas três joias. Quais são essas três joias? O mestre, né? Por exemplo, a oração nos conecta com Jesus, nos conecta com o Buda, nos conecta com qualquer mestre ao qual nós queiramos nos conectar, né? E essa simples conexão com o mestre, ela já acalma nosso coração. Ela já acalma o nosso mundo interior, que pode estar no meio de uma tempestade de sofrimento, né? Se eu abro o evangelho,
né, que é o Dharma de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus, e leio uma passagem para me acalmar também daquela aflição, eu estou tomando refúgio na joia dos ensinamentos, né? Ou eu posso buscar, como eu disse, né, ir ao centro, aí lá eu encontro irmãos que também são praticantes do movimento espírita que me dão um passe, por exemplo, tomei refúgio na sanga, né? E ao tomar refúgio nas três joias, eu faço o quê? Eu transformo a minha situação de aflição num momento de crescimento espiritual, né? Agora, se eu sigo o caminho da ignorância, né? Se eu sigo os meus impulsos e vou buscar, por exemplo, refúgio no álcool, vou beber até cair duro para esquecer, eu vou estar reforçando apenas o quê? As minhas imperfeições, os meus vícios, os meus maus hábitos, vou estar gerando mais karma negativo e vou estar complicando a minha situação espiritual ao invés de aproveitar aquela situação como uma situação de aprendizado. Então, isso é o refúgio nas três joias, né? Existem as três joias, mas o refúgio nas três joias é a nossa ação, é o nosso movimento de ir ao encontro do mestre, de ir ao encontro dos seus ensinamentos, ou de ir ao encontro da sanga da comunidade religiosa para que eles possam nos apoiar com a sua energia de praticantes sinceros, com a sua energia de praticantes dedicados, né? Então vejam a importância disso, pessoal, né? A gente ter, né, essa bênção de termos um mestre, de termos ensinamentos e de termos uma comunidade que pratica esses ensinamentos, nos quais podemos tomar refúgio, né? Nos quais podemos nos proteger, porque refúgio é uma proteção, como eu disse, de nós mesmos. Porque esse refúgio ele nos protege de nós mesmos, de nossas próprias mazelas, de nossos próprios impulsos e de nossas próprias imperfeições, né? E aí, na sequência, o Lama vai falar aqui dos três venenos, né? Olha que interessante os três venenos. Ele começa assim, javali, cobra e galo, porque são os três venenos no budismo, eles são representados por esses três animais. Nós vamos ver aqui ao longo do verbete por quê. O javali é usualmente traduzido como ignorância, mas de fato indica uma fixação que é defendida e sustentada pela cobra e pelo galo. A cobra é muitas vezes traduzida como aversão, mas de forma mais ampla indica uma defesa enérgica desta fixação. E o galo é traduzido como desejo, mas é um equilibrismo constante, uma atividade incessante de sustentação da fixação na separatividade. A natureza pura dos três venenos são os três corpos do Buda. O Dharmakaya é a ausência de fixações e ainda a vacuidade, que é a fonte de todas elas. O Sambhogakaya é a natureza de sabedoria correspondente aos 5 venenos, e, portanto, a energia vibrante que emana continuamente do Dharmakaya. E o Nimanakaya é o corpo de compaixão, que surge incessantemente para beneficiar os seres que agem sem liberdade perante os 3 venenos e que, portanto, não reconhecem sua pureza inerente na forma dos corpos do Buda. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui com vocês é essa correlação que o Lama faz entre os 3 venenos e os 3 corpos do Buda. Lembrando o que nós dissemos agora há pouco, que Buda, em sânscrito, significa desperto, né? Então, os 3 corpos de um Buda são os 3 corpos de um ser desperto, né? Ou seja, são os 3 corpos daquele ser que atingiu a iluminação. Então, o que o Lama está nos dizendo aqui? É uma coisa muito preciosa, pessoal. Ele está dizendo que nos próprios venenos da nossa ignorância, do nosso apego, né, e da nossa aversão ou raiva, já estão as sementes de luz, né, que nós podemos cultivar, transformando esses 3 venenos nos 3 corpos de um ser iluminado, né? Por quê? Por que isso? Porque, vejam, se nós olhamos para a nossa ignorância espiritual, como nós estamos fazendo agora, né? Se nós olhamos para nós agora e percebemos que nós ainda temos essas fixações de que fala o Lama aqui, por exemplo, o exemplo mais intenso nas nossas vidas é a fixação na nossa própria identidade, no nosso próprio eu, né? Ainda que sejamos praticantes espirituais, nós estamos ainda muito distantes da iluminação e, portanto, o nosso eu ainda é uma prisão, né? Por que ele é uma prisão? Porque nós nos fixamos dele da seguinte forma: se alguém nos critica,
a gente se abate. Pode ser que a gente, assim, se for uma crítica suave, a gente até não ligue. Mas se for uma crítica dura, né, uma calúnia, uma infâmia, algo que vai nos causar verdadeiro prejuízo, né, material ou da nossa imagem, nós vamos nos aborrecer. Né? Então, isso é uma prova de que nós ainda somos, né, ainda carregamos, né, ainda andamos no mundo como esse javali, que é o símbolo da ignorância no budismo. Por quê? O javali é como se fosse aquele porquinho do mato, né, aquele porquinho selvagem. Né? Ele anda com a cabeça baixa, olhando para baixo. Né? Ele não olha para cima, ele não olha para o alto. Né? Ele olha para baixo, fuçando ali o solo e se chafurdando na lama. Né? Então, por isso os mestres e professores budistas escolheram o javali como a representação da nossa ignorância. Né? Nós somos como esse porquinho assim, que fica se chafurdando na lama das nossas imperfeições, né? Toda vez que somos atingidos nesse nosso eu que nós tanto, ao qual nós tanto nos apegamos. Né? E eu falo isso, pessoal, porque é muito fácil da gente perceber que nós nos apegamos ao nosso eu. Né? A nossa sensibilidade às críticas, né? A nossa sensibilidade, por exemplo, à falta de reconhecimento. Nós não gostamos de ser ignorados. Né? Ninguém gosta de ser ignorado. A gente se aborrece quando as pessoas não nos reconhecem. Né? Até as mães, né, cometem esse equívoco muitas vezes. Né? Às vezes as mães dizem assim para os filhos, né? Nossa, me sacrifiquei tanto por você e você não reconhece. Né? Vocês já devem ter ouvido as mães falando isso. Até os psicanalistas dizem que isso é muito ruim, né? Porque a mãe não devia dizer isso, a mãe devia dizer assim, né? Puxa, você é uma felicidade na minha vida. Né? Que bom que você apareceu na minha vida, independentemente de como você se comporte. Que isso seria o amor incondicional. Mas só para mostrar para vocês, né, o quanto nós ainda estamos fixados, apegados e presos na nossa identidade. Né? A gente não gosta de ser ignorado, a gente não gosta de ser criticado, a gente não gosta de perder, né? E a gente procura sempre ter prazer e evita ao máximo, né? Ou pelo menos corre e se assusta com a dor. Né? Então, isso é o javali, né? A ignorância. Né? O galo, ele é tido aqui pelos os mestres budistas como a representação do apego, porque vocês já viram as galinhas, né, os galos, eles ficam ali o tempo todo naquela ação frenética de ficar ciscando, né? Tum, tum, tum. Parece uma coisa nervosa, assim, né? Aquele pescocinho deles mexendo assim, tum, 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 né? Por quê? Porque eles querem comer, eles querem arrumar alguma coisa, pegar uma minhoquinha, pegar uma graminha, um matinho, alguma coisa assim, né? Então o galo representa o nosso apego, por quê? Porque o galo é que o Lama até chama aqui, né? Esse movimento onde a gente tenta equilibrar as coisas para ver se essa nossa identidade satisfaz, né, os seus desejos, né? Que desejos? O desejo de ser elogiado, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ter prazer, né? Então nós somos como o galo ciscando para que todas essas coisas aconteçam na nossa vida. E quando elas não acontecem, aí surge a cobra, que é a raiva. Aí eu fico enfurecido. Como assim, né? Como estão agredindo, por exemplo, um filho meu, né? Um parente meu, né? Como que estão, por exemplo, pichando o muro da minha casa? Né? Percebam que sempre está aí, ó, o meu filho, a minha casa, né? Então tudo é o eu e o meu. Ou seja, a nossa fixação à identidade, ignorância, javali, gera o apego, trabalho incessante para que a gente mantenha essas coisas, né, funcionando. E se a coisa não funciona, surge a cobra, né, que é a raiva. E quando essa raiva surge, ela pode chegar ao extremo de a pessoa cometer o pecado, né, de desrespeitar aquele primeiro mandamento, que é não matar, né? Quantas vezes a gente vê na imprensa aí o crime passional, né? Aquele marido ou aquela esposa, né, que mata o cônjuge porque simplesmente ele não se comportou do jeito que ela queria, né? A pessoa eu gosto do exemplo do galo por causa disso, né? Ciscou e a coisa não deu certo, a pessoa tem uma explosão de raiva, essa raiva é tão intensa que ele mata, né? Teve há um tempo atrás uma esposa de um empresário, acho que alguns anos atrás, talvez vocês devem ter visto essa notícia, que não só matou, como esquartejou o marido, botou numa malinha e jogou lá no mato. Né? Então vocês veem o nível de raiva em que ela está. Né? Para vocês verem, né, como a gente ainda está muito preso na ignorância. Por isso que o Lama chama isso de fixação. Nós ficamos fixados num tipo de comportamento
a pessoa não se comporta daquela maneira, nós achamos que ele é uma posse nossa, né? Porque o que gera um crime passional como esse é justamente a pessoa achar, não, é meu marido, tem que ser do jeito que eu quero. Ah, não se comportou do jeito que eu quero, mato, esquartejo e jogo no mato, né? Porque estou fixado naquilo. Então, percebam como isso é grave, percebam como isso é importante, né? Como é importante nós refletirmos sobre essas fixações para nós superarmos e nos libertarmos definitivamente do sofrimento. E o glossário aqui do Lama se encerra, e o livro também se encerra, com o verbete do Idan, né? Idan se escreve Y-I-D-A-N, né? E o Lama diz a respeito desse conceito. O Idan são as qualidades do professor espiritual, que naturalmente beneficiam os seres como inseparáveis das mentes dos praticantes e apresentadas na forma de uma deidade meditativa. Olha que interessante, pessoal. Isso é uma ferramenta muito poderosa que o budismo tibetano especificamente utiliza, né? Eles criam uma deidade meditativa, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma deidade meditativa muito importante dentro do budismo, Avalokiteshvara, né? O que Avalokiteshvara representa? Ele representa a compaixão, né? Então, o que o praticante faz? Ele foca naquela figura, naquele desenho de Avalokiteshvara, e Avalokiteshvara tem 1000 braços. Aí as pessoas olham, né, a pessoa que não conhece a simbologia, olha assim e fala assim, nossa, esses tibetanos são loucos, né? Como é que uma pessoa pode ter 1000 braços? Mas porque a compaixão, ela quer ajudar todo mundo. Então, 1000 braços são as infinitas maneiras que o ser compassivo acha para ajudar os seres. Ele tem 1000 braços, ele tem 1000 mãos, né? Não falta mão para ajudar, né? O ser só não vai ser ajudado se não quiser, né? Se não procurar a ajuda, porque, né, nosso evangelho está dizendo, buscar e achareis, tem que buscar, né? Então, o Idan é essa deidade meditativa que funciona como um instrumento de prática espiritual, né? O praticante se concentra naquela deidade, pratica a meditação até que aquilo se incorpore no seu coração e na sua mente, né? Então, por exemplo, essa deidade que eu citei, Avalokiteshvara, né? O praticante medita até que a compaixão se torne uma realidade no seu mundo interior, né? E aí o Lama segue dizendo, corresponde ao aspecto Dharma das 3 joias, né? Pois Idan é um tipo de divindade que representa manifestações da mente iluminada, perceberam? Então, cada divindade é um aspecto. Esse exemplo que eu citei é o aspecto da compaixão. A compaixão é um dos aspectos da mente iluminada, mas existem outros, né? Existem outros aspectos que são representados por outras figuras. Tem uma figura que para nós ocidentais parece assim muito estranha, que os budistas chamam de Eruca, e ele tem uma cara brava, sabe? Uma cara assustadora, né? E ele bebe o sangue. Só que esse sangue que ele suga é o sangue do Sansara, é o sangue do mundo de Mamon. Então, ele tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Aprimoremos, não deixar que o espírito se extinga. Por quê? Porque Eruca, ao sugar o sangue, ao sugar essa energia que está direcionada para a matéria, ele faz com que a nossa energia passe a se direcionar para o cultivo das coisas espirituais, né? Então ele é o que eles costumam chamar no budismo de uma deidade furiosa. O budismo ele tem essa característica. As deidades não são só deidades pacíficas. Tem as pacíficas e tem as furiosas. Só que as furiosas, elas não são raivosas. Elas são furiosas no sentido de que elas são essas deidades que quebram nossas fixações, né? Que chegam para limpar o terreno. É o trator que vem para tirar toda a erva daninha, né, para arrancar as imperfeições pela raiz, né, independentemente do quanto isso, num primeiro momento, possa ser duro para o praticante, né? E aí o Lama segue dizendo, durante a prática da meditação pessoal, chamada de sadhana em sânscrito, o yogi identifica sua própria forma, atributos e mente com os de um Idan, com o propósito da transformação. Então, pessoal, aqui a gente está encerrando, né, a leitura e reflexão sobre o livro Meditando a Vida, e nós poderíamos tirar um exemplo para a nossa própria prática evangélica, né? Porque quando se olha para Jesus, né, por exemplo, como mestre, quando nós olhamos
para alguns santos, como, por exemplo, da história do cristianismo, como, por exemplo, São Francisco de Assis, nós podemos fazer essa prática do IDAM. Né? De que forma? São Francisco de Assis representa aquele amor puro, né? aquela bondade, né? Que é tão intensa que os pássaros pousam na sua mão. Né? Então, aquela figura, eu não sei se vocês já viram esse desenho, quando a gente olha, né, Francisco de Assis ali, num desenho, e os passarinhos pousados, né, nos seus dedos ou no seu ombro, né, aquilo transmite para nós uma energia de amor puro, de paz, sobretudo, né, de pacificação, que se nós meditarmos intensamente nessa figura, na visualização dessa figura, com o tempo, nós vamos nos transformar. Nosso mundo interior vai se transformar e vai brotar em nós essa paz, que era uma paz que Francisco de Assis possuía em exuberância. Né? Então, aqui fica esse ensinamento, né? Aqui a partir desse verbete do Idan, né? Da deidade, né? Que para nós seriam os santos. Né? Fica esse ensinamento de que nós podemos utilizar imagens, figuras, como pontos de concentração para que nós treinemos nossa mente no cultivo daquelas qualidades iluminadas que nós queremos despertar em nosso interior.